Danilo, sou aqui do Abrigo do Bem e queria contar um pouco sobre o meu testemunho. Primeiro, assim, eu tenho uma mãe que ainda é viciada no crack, né? Ela tem problema com químicas até hoje. Mas quando eu tinha 6 anos, eu vou começar desde quando eu tinha 6 anos, mais ou menos. Quando eu tinha 6 anos, eu morava com ela usava as químicas e eu e mais meus 2 irmãos estudávamos numa escola chamada Odila Maia Rocha Brito, lá no Jardim São Domingos, de Campinas. E o primeiro livramento que Deus me deu foi esse, que eu estava numa escada, sentado na escada, a escada era assim, e lá em cima tinha a quadra, onde tinha quadra de vôlei, da escola, e tinha um mato em volta, e nós sentados na escada, e a professora contando uma história para nós, que eu era da primeira série. Eu estava no primeiro degrau da escada lá em cima e o pessoal da prefeitura estavam limpando em volta dessa quadra. E no telhado da escola tinha um cacho de abelha Europa, mas o cacho era pequeno, para fora para fora do telhado. Para dentro do telhado ele espalhava, então ele era muito grande para dentro. Então, em vez do pessoal da prefeitura chamar os bombeiros e tirarem todo mundo da escola para poder fazer a limpeza desse cacho de abelha, o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e tacou. As abelhas vieram tudo nas minhas costas e nas costas de todos os alunos que estavam no degrau, na escada. E eu tomei 500 picadas de abelha. Aí eu lembro que para nós era da primeira série, eu tinha 6 anos, era criança. Para mim sair correndo da escola, nós começávamos, como a gente foi os primeiros a ser picado, nós tomamos muita picada. Nós começávamos a vomitar o verde, que era o puro veneno da abelha. E o pessoal das 8ª, da 7ª série, da 6ª série, os maiores, começaram a pisotear em nós. Então eu tomei 500 picadas. Fui parar na UTI da Unicamp de Campinas e ficamos lá um bom tempo, acho que mais ou menos uns 15 dias internado na UTI. Assim que eu saí da UTI, que eu melhorei dessas picadas dessas abelhas, que eu melhorei, e minha mãe era usuária. Até hoje ela é, mas naquela época ela era usuária de crack, de substância química. Então meu pai deixava a comida pronta, a gente chegava meio-dia, eu subia na cadeira para poder esquentar a comida para os meus irmãos, porque nós era tudo pequeno. Então minha mãe, com esse problema, ela jogava as comidas tudo no chão e pisava em cima, para que a gente pudesse comer. Então, já quando fez uma semana que eu saí do hospital, que eu voltei para a escola, voltei a estudar, que eu estava num trauma ainda, porque foi atacada a escola, foi atacada o posto de saúde e a creche do lado, de tanta abelha que tinha. Aí nós estávamos num trauma ainda, a gente não estava querendo ir para a escola. Então, uma semana assim, eu tinha feito uma semana que eu tinha voltado para a escola. Aí eu lembro que eu voltando da escola, a minha mãe foi denunciada naquela época era juizado de menores. Foi denunciada por juizado de menores. Então nós chegamos da escola meio-dia, já fomos colocados na perua do juizado de menores. Minha mãe tinha minha outra irmãzinha que tinha acabado de nascer, a Andressa, tinha 1 mês de nascida. Fui colocada com a minha mãe na viatura da polícia e a gente fomos para um orfanato chamado Cidade dos Meninos, em Campinas, onde nós ficamos eu e meus irmãos por 8 anos, até o próprio pastor, que é o pastor desse abrigo hoje, o pastor Rafael, morou lá também. Nessa época ele morou lá também, ele foi
teve um cargo lá, tudo. Então, meus traumas de infância começou aí primeiro. Nisso eu tive uma primeira epilepsia no orfanato, porque eu era muito criança e eles falaram assim, nós não vamos mandar vocês para a FEBEM porque vocês são muito novos. Porque quem denunciou que a gente éramos trombadinha, ladrão, e nós era criança. Aí nós fomos para a cidade dos meninos, que era da Igreja Batista, que é da Igreja Batista até hoje. E fui criado lá por 8 anos. Aí eu tive uma epilepsia e foi quando eu comecei a ter epilepsia. Tive uma epilepsia crônica, comecei a ter epilepsia crônica. Aí fiquei lá 8 anos, por 8 anos. Lá eu fiquei até bem, por 8 anos. Quando eu saí de lá, minha mãe ainda, porque ela é usuária de química até hoje. Minha mãe me ensinou, porque saiu meu irmão casou, saiu minha outra irmã, minha irmã casou e eu fui mais pequeno, então eu saí por último. Então eu saí, fui morar, a minha mãe já tinha largado do meu pai e minha mãe me ensinou a usar o crack. Foi quando eu comecei a usar o crack junto com ela. Ela mesma me ensinou a usar o crack. Aí eu comecei a usar junto com ela. Nisso ela vendeu tudo, vendeu a casa, vendeu tudo que tinha e já tinha separado do meu pai. Meu pai já tinha arrumado outro casamento. E eu com 27 anos, eu fui morar com meu pai. Aí eu tive como eu já era viciado no crack, o que eu fiz? Eu tentei o suicídio e a minha madrasta, ela tinha problema de diabetes, então ela tomava muita medicação. E eu já tomava medicação isso por causa dessa epilepsia crônica. O que eu fiz? Juntei todas as medicações, que deu mais ou menos uns 400 comprimidos, comprei uma garrafa de pinga, e tomei todos os comprimidos e bebi a garrafa por inteira. Na rua de cima da casa do meu pai tinha um CAPS infantil. Eu cheguei lá cambaleando na porta desse CAPS infantil e falei assim, se vocês não me socorrer, eu vou morrer agora. Desmaiei. Fui entubado, fiquei 18 dias entubado no Hospital Ouro Verde, em Campinas. E nesse hospital, quando eu estava entubado lá, foi 18 dias, mas para mim, quando eu acordei, para mim foi só um dia, mas eu vi o quê? Eu via no meu coma, eu via assim uma plantação de girassol do lado de cá, uma plantação de girassol do lado de cá, todos mortos, aqueles girassol até lá na frente, o corredor, eu andando naquele corredor, e lá no final daquele corredor tinha uma oliveira, um pé de oliveira, uma árvore de oliveira bem bonita, e o sol estava muito quente e os girassóis tudo mortos e eu andando naquele corredor. Para chegar debaixo daquela oliveira por causa que o sol estava muito quente. Isso no meu coma, eu vendo no meu coma. Quando eu consegui chegar debaixo do pé de oliveira, eu caí na sombra e acordei do coma. Na hora que eu acordei do coma, eu acordei com muita febre. E os enfermeiros vieram, fizeram um exame na minha coluna, que enfiaram uma agulha na minha coluna. E isso eu acordei era de manhã. Ainda eu perguntei, nossa, eu tô um dia desacordado. Ela falou assim, não, você já está 18 dias desacordado. Ela falou assim, mas como assim 18 dias desacordado? Aí eu fui e desmaiei de novo, tive uma epilepsia e desmaiei de novo e acordei debaixo do pé de oliveira de novo. Só que quando eu acordei debaixo do pé de oliveira de novo, eu olhava para os girassóis, os girassóis eles estavam todos vivos, todos vivos e não estava nublado o tempo, tinha uma nuvem cobrindo
o sol para que os girassóis brotassem. E eu nunca soube o que significava isso. Aí passei, aí fui viver nas ruas de Campinas, onde eu vivi por 6 anos junto com o José. Nós vivemos lá também, pedíamos dinheiro, que eles falam manguear, mangueávamos na rua, pedíamos dinheiro, usávamos muito crack, usávamos muita droga ali na frente daquela catedral de Campinas. E no final do ano passado, eu e o José alugamos uma casa. Aí eu lembro que a gente, nessa casa, antes da gente vender tudo dentro da casa, a gente começamos a usar muita droga. E nisso veio, nós estávamos muito elétrico por causa da droga, que nós estávamos dentro dessa casa usando droga. E eu lembro que desceu 3 espíritos no José. O primeiro, seu tiriri, que abaixou no José, olhou para mim e falou assim, isso fazia pouco tempo para ter o ano novo agora que passou. Nisso, no outro dia, isso era o quê? Uns 27 de dezembro, mais ou menos, do ano passado, eu e o José viajamos para o Guarujá. Aí chegou lá no Guarujá, eu comecei a beber muita pinga e comecei a pedir. Eu sentei na frente de uma pizzaria e comecei a pedir pizza. E levava para o pessoal essas pizzas, que os moradores de rua que estavam com nós. Nisso, um dos moradores de rua falou para os meninos lá do Guarujá que eu estava roubando. Só que eu estava pedindo as pizzas, eu não estava roubando. Aí os meninos foram e me agrediram lá no Guarujá. Aí subiu eu e o José. Subiu eu e o José do Guarujá até Campinas, nós subimos de carona. Porque os meninos do Guarujá, eles não queriam saber. Chegou lá, me deram uma paulada que eu cortei o rosto aqui. Primeiro corte que eu até cheguei aqui no abrigo com esse corte. Cortou o rosto. Aí nós viemos do Guarujá, já tinha passado o ano novo, viemos do Guarujá até Campinas. Aí chegou em Campinas, nós ficamos um dia usando droga. Isso foi no dia 2. No dia 3, a gente levantamos da praça lá da Catedral de Campinas e decidimos vir para cá, porque parou uma irmã lá na frente da catedral e falou assim, vocês não querem ir para o abrigo do bem? Nós não conhecíamos essa irmã. Até hoje eu não sei nem o nome dela. Sei que ela parou lá, foi uma benção. Ela pegou eu e o José, colocou dentro do ônibus e pagou nossa passagem de Campinas até Paulínia. E a gente viemos para cá, viemos assim, do nada. Isso no dia 2, já dia 2. Aí nós chegamos aqui na verdade no abrigo dia 3 de janeiro. Aí eu comecei, quando eu cheguei aqui, depois desse dia 3 de janeiro, nunca mais eu usei droga, aceitei Jesus aqui, nunca mais usei a droga, nunca mais tive vontade de usar a droga. Só que a pastora Juliana, que é a esposa do pastor Rafael, que morou comigo no orfanato na época que eu morei lá, ela veio pregar uma palavra aqui no culto. E ela falou sobre a história dos girassol. Ela falou que ela viu um vídeo, que ela via vários girassóis, que ela andava, que nesse vídeo um rapaz andava como se ela tivesse visto o meu coma que eu tive há anos atrás. E o único que sabia desse coma era o José. A pastora não sabia. E ela viu um vídeo no YouTube dos girassóis do rapaz no corredor e da figueira.
e que os girassóis estavam mortos. Aí depois do culto, eu fiquei tão feliz que eu fui no quarto, guardei minha Bíblia e vim aqui na igreja e falei pro José, José, eu vou tomar um banho porque parece que a pastora sabia da minha vida, sabia o que aconteceu, porque foi muito bom. E fui tomar um banho. Aí quando eu fui tomar esse banho, eu caí no banheiro. Caí no banheiro, bati com o rosto no vaso sanitário, que estou com outra cicatriz aqui embaixo, que eu tirei os pontos sexta-feira passada agora. Outro corte embaixo desse, que eu fiz em cima. E fiquei tendo uma convulsão com o rosto direto no sangue caído no chão. Arrombaram a porta e me levaram para o hospital. Eu fiquei tive mais 2 convulsões, foi 3 convulsões, uma aqui e 2 no hospital. Então, minha mãe, ela, acho que por eu ter ficado muito emocionado pela pregação da pastora, eu acho que mas eu estava normal, estava feliz. Então foi isso que aconteceu. Mas hoje eu estou bem, hoje eu conheci Jesus, no orfanato eu fiz o grupo da Jocum, que é Jovens com uma Missão, faz o grupo de teatro. Tô com um plano de, na próxima chácara que nós vamos mudar, fazer um grupo de teatro de evangelismo nas ruas, porque é um teatro mudo. Você faz um teatro mudo para evangelismo nas ruas. Então tudo que eu passei naquela catedral, que nem uma das piores coisas que eu passei naquela catedral foi o atentado que teve dentro da igreja. Teve um atentado dentro da igreja, eu estava dormindo, eu e José, nós estávamos dormindo em cima de um palco que estava montado na frente da igreja. Tinha um amigo nosso que estava tomando vinho, pinga, na escada da catedral, e todos os moradores, parece que foi Deus aquele dia, todos os moradores foi pro Centro Pop tomar banho. Não ficou nenhum morador de rua ali, só ficou eu, o José e esse amigo nosso que é o Juliano. Nisso eu acordei e agora já não tem mais, agora já fechou, mas antigamente tinha uma loja chamada Zap, que era Zap Móveis, do lado da catedral assim. E eu acordei, um rapaz chegou, sentou do lado desse amigo nosso, Juliano, tomou a pinga com ele e entrou dentro da igreja. Isso por volta de umas 12:05, 12:06, uma coisa assim. E ali é o centro de compras de Campinas, passa mais de 1.000 pessoas ali todo dia, é muita gente. Muita gente passa ali. E a igreja tem a missa, tinha a missa 12:05 e tinha acabado naquele horário a missa. Ficou assim, umas 20 pessoas dentro da igreja. E nisso, esse rapaz bebeu a pinga e entrou dentro da igreja. Aí ele entrou, sentou atrás até de um amigo nosso que estava dentro da igreja, que faleceu nesse atentado, que nós chamávamos ele de Santinho, porque ele também era morador de rua e ele vendia esses santinhos de igreja, sabe? Católico, para poder ganhar dinheiro. E ele entrou dentro da igreja com a esposa, ele lembra que a esposa dele veio, ele entrou com a esposa dele conseguiu sobreviver, mas ele não conseguiu. O terrorista, ele sentou atrás, esse nosso amigo e a esposa na frente, fez a oração e começou a atirar em todo mundo. Nisso, os senhores começaram a sair correndo para fora da igreja, todo mundo começou a sair correndo para fora da igreja, e os senhores tudo furado de bala, e eu não quis saber se eu ia tomar tiro, tanto que foi o terceiro livramento que Deus me deu. O primeiro foi da abelha, o segundo foi da tentativa de morte, e o terceiro foi esse, porque eu levantei e as balas passavam na minha cabeça, assim, ó. Pegava até na parede do Burger King, assim, as lojas tudo se fechando, e eu só pensava em pegar os
os senhores e puxava, assim, eu puxava eles de arrastar eles na escadaria assim, e jogava dentro das lojas. Dentro das lojas. Fui jogando assim, dentro das lojas. E as balas passando, e como tem uma base da polícia em frente à igreja, os policiais tendo aquele tiroteio. Eu saí correndo no meio da praça, fui na banca de uma amiga minha que chama Silvia, que nós chamamos ela de baixinha, eu ajudava ela até montar a banca, tudo, quando eu ficava na rua. E perguntei, baixinha, você está bem? Eu desesperado, só queria saber de ajudar o próximo, porque eu vi o rapaz, o pessoal tomando os tiros, e eu não queria saber. E essa loja Zap, eu só fui jogando eles para dentro da loja, porque a loja viu que eu estava desesperado, correndo para lá e para cá no meio da praça, o José gritando, Danilo, sai daí, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. E eu não queria saber, não conseguia ouvir o José. A loja deixou uma porta aberta, porque todas as lojas fecharam. Todo mundo correu para as lojas. Essa loja ficou, ele fechou só metade assim, a porta. E era onde eu conseguia jogar as pessoas. Aí foi 19 pessoas que tomaram o tiro. Sobreviveu 9 pessoas, 10 faleceu, infelizmente. Mas nenhum tiro conseguiu me acertar. Deus foi tão grande na minha vida que nenhum tiro acertou em mim. E eu estava morando na rua, não estava nos caminhos de Deus. Quando no dia da abelha também eu era criança, eu não sabia quem era Jesus. No dia que eu saí do orfanato, eu já estava desviado, mas eu tentei o suicídio por causa que eu estava usando muita droga. Então foi esses os livramentos que Deus me deu. E o de morar na rua por 6 anos também foi um livramento, foi o quarto livramento que Deus me deu também, e aquilo que foi dito pelo inimigo na boca do José aconteceu, porque eu vim para cá dia 3 de janeiro, conheci Jesus. Sua vida vai mudar depois do dia 1º. E foi o que aconteceu. Minha vida mudou depois do dia 1º de janeiro, porque eu vim para cá dia 3 de janeiro. E o inimigo tentou, mas não conseguiu. Até ele mesmo falou que Deus ia me resgatar. Então, assim, é só ter fé, acreditar que Deus muda mesmo. Deus muda e isso é verdade. Deus muda. Sim, nós não mudamos assim de um dia para o outro, mas a gente mudamos assim. Deus vai nos moldando igual um vaso. E foi tudo isso que aconteceu, foi a mão de Deus em cima de mim. E eu agradeço muito ao Senhor por causa disso. E eu peço para os irmãos ter fé em Deus, acreditar em Deus, crer em Deus, pedir para Deus, mesmo eu sendo pecador, mas eu quero, a gente temos o dom de orar, de falar com Deus. Então se a gente conversar com Deus, pedir para Deus, conversar com Deus, como igual eu falei para a pastora Juliana, tenha Jesus, quando nós é pequeno, nós tem aquele hábito de ter um amigo imaginário. Então, agora que a gente conhece Jesus, não que Jesus seja o nosso amigo imaginário, mas vamos conversar com Ele como se Ele estivesse aqui, ó, do meu lado. Que nem eu estou conversando com vocês, eu não conheço vocês, mas vocês são pessoas que são meus amigos na fé. Então, assim, eu tenho que amar e é isso que Deus tem me ensinado. Assim, tenho minhas falhas, tenho ainda. Sou pecador, sou. Mas eu tenho que ler a minha palavra para saber mais de Deus. Eu tenho que conversar com Ele. Eu tenho que pedir para Ele. Se eu não sei orar, eu escuto um louvor, ponho um fone de ouvido, escuto um louvor e canto aquele louvor, escutando aquele louvor, porque o louvor ele é uma oração, o choro é uma oração,
mesmo você chorando, Deus ele sabe entender o seu choro. Então, assim, nosso maior dom é falar com Deus. Porque Ele já deu a palavra dele, que é a Bíblia, ele já deu e ela se renova todo dia. Ele já fala com nós todo dia. Deus já fala com nós todo dia, porque a palavra se renova todo dia. Então a gente também temos que falar com Ele todos os dias e temos que ter a nossa oração renovada todos os dias. Deus, obrigado. Deus, eu te agradeço. Deus, eu te louvo. Deus, muito obrigado pelo Senhor me ter posto de pé. E esse foi um pouco da minha vida que eu deixo para vocês. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por tudo.